Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre agentes de IA, que você já criou algum agente aí dentro do Cloud, do OpenAI ou qualquer outra ferramenta que você usa. Mas você sabia que dá para a gente criar agentes aí programaticamente dentro do C Sharp, .NET, com framework da própria Microsoft, o Microsoft Agent Framework. Vem conferir tudo isso comigo na prática nesse vídeo aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para a nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar, queria só pontuar algumas coisas para vocês aqui, né? Antes de ir para o técnico mesmo, a gente vai codar aqui um agente, mas acho super importante que vocês entendam o que é o MAF, o Microsoft Agent Framework, que são agents e workflows aqui. Rapidinho, só para a gente poder continuar. Esse daqui é um artigo, tá aqui na descrição, todos os detalhes que vocês precisam, vale muito a pena você dar uma olhada lá também, tá? O MAF, o Microsoft Agent Framework, ele é a junção do Semantic Kernel, que era um outro projeto que eu já trouxe bastante conteúdo aqui no canal, com o AutoGen, que é uma outra biblioteca da Microsoft. Então, a gente tinha AutoGen para a questão de workflows, trabalhar com agents em si, e a gente tinha o Semantic Kernel para trabalhar com chat completion, algumas outras interações mais leves com IA. A gente tem tudo isso agora unificado dentro do Microsoft Agent Framework. Então, embora o nome seja Microsoft Agent Framework, tá? A gente pode ter a parte de chat completion, interação com chat ali dentro, tá? Tranquilo. Ele faz uso também do Microsoft Extensions AI, que é o pacote base, que é a interface ali da Microsoft com os modelos. Então, por exemplo, se você for acessar o OpenAI, você vai ter que escrever um código nativo para o OpenAI ali. Se você for acessar o Gemini, você tem que escrever um código nativo para o Gemini e assim por diante. O Microsoft Extensions AI, ele faz uma interface. Então, você fala com o Microsoft Extensions AI e ele fala com esses outros provedores. Então é super legal pra gente, porque o nosso código fica muito limpo, muito organizado e a gente fica independente aí de provedor. Então se você quiser trocar de modelo, trocar de empresa e de IA, fica muito fácil com o Microsoft Extensions AI. Então eu recomendo fortemente que você use ele, mesmo que você não vá usar o Microsoft Agent Framework, tá? Usa o MEI aí, né, que é o Microsoft Extensions AI. E por fim, antes da gente ir para o código, né, o que são agentes? Agentes são programas autônomos ali e eles sabem onde eles estão, eles sabem o que eles são e eles sabem o que eles podem fazer. Em suma, de uma maneira bem genérica e simplista, é um prompt que a gente tem ali, tá? Então a gente consegue escrever um prompt ali, deixar esse prompt armazenado, dar uma característica para esse prompt, falar, ó, por exemplo, você é um agente especialista em copywriting, né? Você sabe todos os detalhes sobre escrita de texto, etc. Então ele sabe o que ele é, né? Fala onde ele está inserido. Você atua como copywriting, né, no Balta.io, né, uma escola de programação online, etc. Ele sabe que ele tem outros agentes para se comunicar, então ele sabe onde ele está. E através de ferramentas, né, provendo o protocolo MCP, por exemplo, a gente consegue dar ferramentas para esse agente executar coisas de forma autônoma aí no nosso pipeline, né, de agentes, que é o que a gente vai fazer aqui nos próximos vídeos, tá? Então essa é a ideia por trás do agente, tá? O workflow, por sua vez, ele é para estruturar coisas mais complexas. Então, enquanto a gente lida com uma situação, né, um item específico, o workflow, ou fluxo de trabalho, como o nome já diz, ele é uma sequência de coisas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, se a gente precisa escrever um texto, buscar as palavras-chave relacionadas, fazer uma consulta no Google Search para ver qual a relação dessas palavras, enviar um e-mail para as pessoas notificando que saiu um artigo novo, revisar esse artigo novo para ver se as pessoas estão gostando desse artigo, como que está indo o desempenho dele, e etc. Então, se a gente tem um fluxo de passos, né, ou fluxo de muitos agentes, múltiplos agentes aí, a gente tem um workflow, tá? E o MAF também trabalha com isso, a gente vai ver isso nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Então, são esses dois conceitos só que você precisa, né, além dos conceitos de IA que eu já passei nos vídeos anteriores, agora a gente pode ir para o código tranquilamente. Perfeito, então pessoal, vou trazer aqui o meu terminal, vou trazer ele aqui para cima, tá? E vou adentrar na pasta temp e aqui eu vou dar um .NET New MAF
first agent, ó que nome bonito, né? Na verdade, .NET New Console, menos O, tá? Math first agent, vamos criar o nosso primeiro agente aqui com o Math, tá? Ele vai criar um console application, que é o mais fácil para a gente entender aqui. Vou entrar nessa pasta e vou abrir ela aqui com o meu querido Rider para a gente começar o nosso desenvolvimento, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre o Math, tá? É a versão atual que ele tá. Eu já fiz conteúdo sobre Math antes e aí ele ficou um pouco enrolado na hora de sair ali, né? Era para ele ter saído ali para setembro, outubro do ano passado, antes do .NET 10. Não saiu, ficou para esse ano, mas agora ele tá na Release Candidate, no RC. Então, pouquíssima coisa vai mudar daqui para frente, mas tenha em mente que essa não é a versão final ainda, tá? Tanto que a gente vai instalar algumas bibliotecas aqui em preview, tá? Que estão na versão preview ainda, tá bom? Então agora a gente vai lá pro Rider, lá vai ficar mais fácil visualizar os pacotes, tudo que a gente precisa para prosseguir aqui. Beleza, então pessoal, vamos começar aqui com a instalação dos pacotes, tá? Botão direito aqui em cima e vamos aqui ó, em Manage no Get Packages, tá? Ou procura aí se você tiver no Visual Studio também, vai ter essa opção. Eu só tô aqui dentro por conta do pré-release, tá? E essas versões elas estão mudando com muita frequência, estão recebendo atualizações com muita frequência. Então, você pode instalar aí a versão mais nova para testar, tá? Mas eu garanto o funcionamento dessa daqui. Então, eu vou buscar aqui, ó, por Microsoft Agents.ai, tá? Beleza? Esse pacote aqui, ó. Estão vendo que ele não trouxe nada porque eu não tô com pré-release marcado aqui, ó. Então, vou marcar o pré-release, tá? E agora, ó, ele trouxe aqui, Microsoft Agents AI. Esse é o pacote base. Esse é o pacote aqui de abstrações, né? Quando a gente quer separar as camadas e tudo mais. E se a gente notar aqui, ó, a gente tem pacote Power Workflow, que depois a gente vai ver alguns outros extras aí, tá? E esses daqui já começam Semantic Kernel, a gente não quer eles no momento, tá? Tem hosting também, que a gente vai falar aqui. Mas, se vocês notarem aqui, né, a gente tem o ponto OpenAI, tá? Então, tanto faz você instalar esse, depois esse, ou você instalar o OpenAI direto, porque o OpenAI, ele já tem por baixo dos panos a necessidade do Microsoft Agents AI. Então, como eu vou usar o OpenAI aqui, eu vou fazer a instalação dele, tá? Então, vou fazer essa primeira instalação aqui. E, dependendo do que você quer, que nem eu vou trabalhar só com o OpenAI aqui, tá? Então, esse é o básico que a gente precisa. Se você quiser trabalhar com mais modelos, né, tipo Olhama, algum outro, você pode fazer a instalação aí na sua máquina também, tá? Deixa eu só mostrar aqui que eu esqueci de mostrar a versão, ó, ele está na 1.0.0 RC4, tá? Release Candidate 4. Então esse é o pacote que a gente precisa instalar aqui. Agora o que a gente vai fazer, ó, vamos pro nosso programa aqui, né, e vamos começar aqui o nosso agente, tá? Vamos começar a codificar o nosso agente aqui, tá? Então o agente, né, o MAF aí, o Agent Framework, ele é uma extensão que roda em cima do Microsoft Extensions AI, né? Então ele dá algumas capacidades aí pra gente. Como a gente instalou a parte do OpenAI aqui, ele já traz tudo que a gente precisa para trabalhar com agentes na parte do OpenAI. Então eu vou criar aqui, ó, var agent igual a new, tá? E aí eu vou selecionar aqui, eu vou criar aqui um OpenAI client. Tá? Então, eu sei que é um agente e aí a gente está usando aqui um OpenAI Client, né? Então, o OpenAI Client é um cliente do OpenAI, certo? Então, isso aqui está dentro da biblioteca da OpenAI, ó. Tanto que ele trouxe aqui, ó, o OpenAI pra gente, tá? E o que o MAF faz é adicionar funcionalidades a esse cara aqui, tá? Então, olha só que legal. Eu tenho dentro dele aqui, por exemplo, um GetChat Client, tá? Então, o GetChat Client tá aqui, a gente já vai configurar eles certinho. E como eu usei esse pacote especial ali, eu tenho um SAI Agent, tá? Então, olha que legal, ele já trouxe aqui para mim, ó, um outro pacote, né, que é o OpenAI.chat, tá? E aqui eu já tenho um conceito de agente aqui dentro, tá? Então, eu já consigo criar meu agente aqui, e esse agente depois eu consigo passar ele para diferentes métodos, consigo fazer execução, consigo executar chat completion, e algumas outras coisas dentro dele, tá? Para executar esse agente em si aqui, a gente precisa do OpenAI Key, tá? Então eu vou criar aqui, ó, var OpenAI Key, que é uma string, tá? Então eu vou colocar aquele aqui, por enquanto, hardcode. Vou passar o nosso
API Key aqui como o OpenAI Key. E no GetChatClient aqui, a gente tem a possibilidade de passar o modelo que a gente quer trabalhar. Tá? Eu vou passar o GPT-4o Mini, né, que é um modelo baratinho aqui, só para a gente testar, que esse é o objetivo nosso aqui. Tá bom? E depois, aqui no SAI Chat Client, a gente tem a possibilidade de colocar as instruções iniciais aqui para o nosso agente. A gente precisa dizer quem ele é, dizer o que ele pode fazer, né? Quais são as características, quais são as habilidades dele, tá? Eu vou colar um texto que eu já tenho aqui, que é de um agente que a gente tem aqui no Balta, né? Para a parte de desafios lá que vocês têm, tá bom? Que ele fala, estava em português, eu converti para inglês para uma palestra que eu fiz. Pessoal da Nova Zelândia, mas ele fala assim, ó, você é um instrutor de C Sharp, tá, no Balta, na plataforma do Balta, seu feedback é técnico, preciso, didático e encorajador, tá, sempre responda em português Brasil. Então a gente roda esse agente aqui em cima dos desafios que vocês fazem lá, então depois eu vou trazer mais vídeos aqui falando especificamente sobre esse item aqui, né? Mas esse agente, por exemplo, a gente passa ele nos repositórios, né? Que vocês submetem lá durante os desafios e ele faz um review sobre isso aí, tá? Então ele traz um review pra gente, né? A partir dos próximos a gente vai começar a compartilhar esses reviews com vocês também, tá? Então, essa é a definição do agente que a gente tem. Aqui a gente já criou o nosso primeiro agente, agora a gente só precisa interagir com ele. O próximo passo que eu vou fazer aqui, pessoal, é só... Antes aqui, deixa eu subir um terminal, deixa eu dar um .NET Add Package, para a gente adicionar aqui o User Secrets, tá? Então, Microsoft Extensions Configuration User Secrets, para não precisar expor a minha chave do OpenAI ali, que eu vou precisar gerar ela e colocar aí. E aqui eu vou dar um .NET User Secrets init, para iniciar a parte de User Secrets aqui, tá? Então, já iniciou, tá? Daí sempre que vocês precisarem ver, você coloca um .NET User Secrets List. Ele vai listar, né? Não tem nenhum segredo aqui, tá? E a gente vai usar aqui, ó, o .NET User Secrets Set, né? OpenAI API Key. Vou criar aqui uma chave e o valor, né? Eu vou colar o valor lá do meu OpenAPI aqui, tá bom? Aí aqui o próximo passo é a gente acessar aqui platform.openai.com/API Keys, tá? E aqui criar, né, um new secret key aqui pra gente, tá? Só clicar aqui ou aqui embaixo. Ele vai criar, ele só vai mostrar essa chave uma vez, né? Aí a gente vai colar lá no terminal, né? E pronto, essa chave vai estar salva lá, tá? Você precisa criar um projeto antes e você precisa ter créditos aqui dentro para poder testar isso, tá bom? Então, esse é o processo que eu faço aqui. Agora, claro, né, a gente precisa obter aqui as configurações, então deixa eu fazer aqui um var config igual, tá, configuration builder, esse aqui, tá, .add secrets, faltou o new aqui na frente, ele não colocou para mim, add secrets, tá, eu vou colocar o add secrets aqui já do program, né, para ele saber, tá, .build, beleza? Então, criei a instância do nosso configuration aqui, ele já tem acesso ao nosso user secrets, e aqui a gente pode usar agora o config, né, e pegar a nossa configuração aqui. Então, foi OpenAI, API Key, tá? Que é a nossa configuração aqui, tá bom? E agora a gente já tem a nossa chave aqui, teoricamente, é para o nosso agente já conseguir dar alguma resposta para a gente. Bora testar o nosso agente então, tá? Então, para a gente ter uma resposta do nosso agente, a gente pode ter um result igual, tá? E a gente pode rodar, e deve rodar ele async, né? Então, await agent ponto, tá? E a gente tem o método run async aqui dentro, tá? Então, a gente pode passar uma mensagem para ele aqui, ó, e ele vai responder aqui para a gente, tá? Aqui no caso, eu deixei a mensagem do instrutor, do Balta, para formar tudo. Então, eu vou colocar para ele aqui um repositório, né, que eu tenho do André Baltieri. Vamos ver se ele vai conseguir entender direto, né, porque nesse agente que eu tenho aqui, ele faz mais coisas, né, mas vou tentar colocar aqui um repositório direto. Vamos ver se ele vai conseguir fazer análise desse repositório para mim, tá? Vou colocar aqui, HTTPS, tal. Vamos ver se ele consegue fazer
esse cara, tá? Depois a gente pode dar simplesmente um console.writeLine nesse result aqui, tá? Que ele já vai converter isso aqui por uma string, tá bom? Pra gente. Vamos testar aqui. Deixa eu dar um clear, deixa eu dar um .NET Run para rodar esse aqui. Vamos ver qual que vai ser o resultado dele. Beleza, pessoal? Eu só dei uma pausa porque ele leva alguns segundinhos, né? Então, ó, ele falou assim, ó, parece que você compartilhou um link do repositório do GitHub, eu vou falar um pouco sobre o que você pode apresentar do repositório, né? Então, ele passou aqui revisão do código, documentação, executar localmente, exploração de endpoints. Então, ele fez um review para mim, né? Embora, assim, lógico, isso aqui é só um pedacinho, tá muito genérico, muito, né? É só uma demo aqui para vocês. Mas a gente já tem um agente que faz revisão de código aqui, né? Então, legal. Ele demorou aqui, ele não falou o tempo aqui, né, para executar, mas ele demorou uns segundinhos aqui para executar, tá? O que a gente pode fazer também para melhorar isso é usar um await e aqui a gente ter um for each var token in agents.run, tá? Vamos mandar ele rodar, só que agora eu vou rodar um streaming async, tá? E não vou rodar o run async direto, tá? Então vou rodar um streaming async. Então o streaming async, assim que ele for gerando os tokens, ele já vai passando aqui pra gente, tá? Então que é justamente o que a gente quer. Então eu posso dar um console.write, né? Agora não é um write line, por linha, e mandar o token. Daí ele vai ficar com aquele efeito, né? Igual a gente tem lá no OpenAI, né? Nos clientes da gente. Então, ó, vou dar um .NET Run aqui para vocês verem. Ele vai, ó, completando aqui pra gente, né? Então, bem legal, a gente já tá interagindo aí, e a gente consegue agora trazer mais coisas para esse agente, né? Consegue dar mais vida para ele aí, tá bom? Então, esse é o primeiro agente aqui no Microsoft Agent Framework, muito fácil, muito simples de criar. Nos próximos vídeos agora a gente vai ver um pouco mais sobre workflow, sobre ferramentas, como integrar isso no nosso pipeline de execução, o que tem que ser agente, o que você tem que programar aí. Eu queria te convidar para a nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Muito bem, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que você tenha conseguido acompanhar aí, criado seu primeiro agente com o Microsoft Agent Framework junto comigo, entendido um pouco mais a diferença do MAF com o Semantic Kernel, que a gente já trouxe bastante conteúdo aqui, tá? E claro que você tenha se empolgado aí para assistir os próximos vídeos dessa série sobre MAF e sobre IA no geral aqui no canal. Não esquece dos fundamentos de IA, que são muito importantes, tá bem? E agora, claro, quero saber de vocês aí o que vocês querem saber mais sobre MAF, se vocês gostaram desse framework, se vocês já estão utilizando aí agentes no pipeline de vocês, tá? Deixa aí nos comentários a sua visão, a sua opinião, é muito importante para a gente fomentar esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.